Boa tarde! Uma tarde bonita dessa, já no final do dia, com muito sol, e foi um dia de muita chuva também, né? Mas agora já está bastante sol, né? Nesse momento. Então, Mara, Eduarda, quem mais que já chegou por aqui? Ana Paula, né? Muito boa tarde, vocês que estão chegando aqui. Nós vamos, hoje o nosso tema é os dois tipos de criadores artísticos. Vamos procurar compreender, né? Tanto no sentido artístico, quanto no sentido estético, quanto no sentido do nosso aspecto pedagógico, né? que são momentos importantes, né? Para quem ensina arte e que precisa compreender dessas personalidades, dessas mentalidades, né? Que nós também fazemos parte desse contexto, desse mundo em que não somente os criadores da arte, eles têm essa potência, mas nós temos desde criança essas categorizações que elas vão se definindo à medida que nós vamos crescendo e vão se matizando, se misturando e ao mesmo tempo se separando do contexto do desenvolvimento artístico, estético e criador, né? E é importante a gente poder compreender, porque se nós damos aula de arte, nós precisamos entender muitas vezes aquela personalidade de uma criança ou de um adolescente, de um jovem ou de um adulto mesmo, né? De um idoso, de uma idosa que está criando a arte, mas que às vezes não precisa de uma orientação e tem que ser orientado de acordo com o seu tipo de criador, né, que são criadores artísticos. Então a gente precisa compreender essas relações que vão se estabelecendo, né? Então eu quero dar muito boa tarde a todos que já estão por aqui. Estão chegando mais gente. Vou ainda conversar mais um pouco sobre vocês. Eu tenho um curso Arte de Ensinar Arte que está com as matrículas abertas. Você pode entrar no link da minha bio, e que está lá na bio, né? A Arte de Ensinar Arte é um mini curso e você pode fazer esse mini curso, e lá temos bastante outros conteúdos também para que nós possamos compreender essas personalidades que são nossos alunos, né? As mentalidades. Então, quando o professor de arte, em geral, ele vai trabalhar preocupado com essas questões que estão do lado do aluno, para que o aluno possa ser motivado, para que o aluno possa ter melhor desempenho na sua disciplina, né? Então é por isso que eu trago esses conteúdos, que eles são conteúdos que ao mesmo tempo fazem parte de uma ciência psicológica, mas fazem parte também da pedagogia, porque nós não estamos soltos sem conhecimentos científicos, né, que nós precisamos para poder compreender melhor e traçar melhor os nossos planos de aula, mas precisamos atender essa demanda dessas crianças, desses jovens, desses adultos que vêm fazer arte conosco, e precisamos ter esclarecimento a respeito dessas mentalidades para que nós possamos orientá-los e fazer com que eles sigam determinados caminhos com muito mais segurança, para que eles possam ser criadores artísticos autênticos, seguros, fidedignos, autorais, né? E é isso que nós queremos, né? Então, eu vou começar o nosso tema. É um tema que não é muito grande e nós vamos trabalhar essa temática com um pouco tempo, né? Então, boa tarde, Socorro Camelo,
muito legal você estar por aqui. Aline, Rose Pinheiro, Janaína, que mais? A Denise Rocha, que está por aqui, e o Cláudia, que chegou nesse momento, e que bom que vocês estão por aqui e que eu possa contribuir com vocês a respeito dessa temática, né? Então, quando nós falamos de criadores artísticos, né? Porque tem os criadores artísticos e tem os criadores estéticos, né? Então, os criadores artísticos, nós vamos dizer que são aqueles que criam arte, né? Então, que desenvolvem trabalhos através da sua poética, né? E é através dessa poética que eles precisam ser bem esclarecidos, porque às vezes o criador artístico está batendo numa direção que ele não deveria ser tão incisivo nessa direção, mas ele precisaria ser nessa outra direção. Aí ele se encontra e é capaz de ele produzir muito melhor, né? E alcançar o sucesso, o êxito na sua produção, né? E o sucesso, o êxito é a parte final, mas para esse sucesso e êxito ele acontecer, ele tem que desenvolver todo um processo que vai se estruturando no seu modo de fazer e encontrar o seu próprio modo de fazer. Então, nós, enquanto arte educadores, nós temos que dar essa orientação para que possamos compreender a produção desses criadores artísticos. O outro é o criador estético, né? Então, no âmbito do criador estético, né, eu vou fazer essa divisão como John Gill faz. Existe os artísticos e existe os estéticos. O que está do lado do artístico são dos criadores, e o que está no lado dos estéticos são os apreciadores. Isso não quer dizer que essa coisa possa se misturar numa só pessoa. Pode e deve, né? Então, os estéticos são os leitores de obras, leitores de arte, né? O artista, quando ele está produzindo, ele chega a um certo ponto da sua produção que ele para e lê a sua obra, né? Porque ele precisa ler, né? E eu trago aqui para explicar esse aspecto na teoria da formatividade, que o professor Luigi Pareisson, ele vai, e o Humberto Eco, né? um outro esteta, eles vão dizer que é super interessante nós pensarmos nessa qualidade do criador estético, porque ele está diante de um processo de formação. Nesse processo de formação, ele é capaz de alcançar o êxito. Como é que ele alcança o êxito? Quando ele interpreta a obra, né? E por isso que o Humberto Eco ele vai classificar a obra como aberta e a obra fechada. A obra aberta é aquela que tem uma diversidade de interpretação, né? Então cada um é capaz de interpretar do seu modo, e isso dá maior liberdade e é mais democrático em relação à apreciação artística. E a obra fechada é aquela que alcança uma quantidade pequena de interpretação, né? Então, por exemplo, uma paisagem, todo mundo entende, é uma paisagem, pronto, acabou, fechou, né? Mas se for, por exemplo, um abstrato ou alguma obra simbólica que tenha alguns elementos mais específicos que precisam buscar conhecimento até na cultura ou na história, então ela já é mais complicada de se compreender, de se entender através da interpretação. Então cada um tem a sua interpretação. Então por isso que o Humberto Eco ele categoriza a obra como aberta e a obra como fechada, né? Então nós temos aí a questão dos criadores artísticos, dos criadores estéticos. Os leitores, eles se deparam com a obra fechada e com a obra aberta. O artista não se depara com isso, porque o artista está codificando a mensagem, está codificando a obra, a poética, para alcançar um determinado
nível de comunicação com o seu público, né? Então, e hoje nós vamos trabalhar especialmente nos dois tipos de criadores artísticos que estão relacionados através das suas expressões artísticas, né? Que é o áptico, é o criador artístico áptico, e o criador artístico visual, ou aquele que se expressa de forma áptica e aquele que se expressa de forma visual, dizendo que o áptico é uma palavra grega que vem de aptikos, né, do grego, que quer dizer agarrar, quer dizer apoderar, é tátil, né? Então a relação do áptico é tátil, é corporal, é interna, é subjetiva, enquanto que a relação da expressão visual é externa, é objetiva, através da aparência, né? Então nós temos essas duas expressões, né, que vão gerar também duas mentalidades, a mentalidade áptica e a mentalidade visual, né? Ou seja, o visual é uma ponta de um conteúdo de percepção, e o áptico é a outra ponta desse conteúdo de percepção. E entre o áptico e o visual estão vários matizes de áptico e visual, né? Então são os níveis, né, de desenvolvimento. Você poderia dizer assim: Lígia, nós já nascemos assim definidos? Não, nós não nascemos assim definidos. Nós vamos nos definindo à medida que nós vamos nos educando, né? É a educação estético-visual ou a educação artística que vai fazendo com que a gente se defina. Quem não teve educação artística bastante definida ou educação estética bastante definida, então tem certa dificuldade de se relacionar com o áptico e o visual, até porque não compreende, né? E mesmo o professor que está trabalhando com o seu aluno, muitas vezes ele não compreende esse aspecto do áptico e do visual, e muitas vezes o problema da aula do professor não é o seu planejamento, não é o seu modo de avaliação, não é o seu modo, a sua metodologia que ele está trabalhando, mas é muitas vezes a compreensão das mentalidades pelo lado do aluno, da mentalidade áptica e da mentalidade visual, né? Segundo Victor Lowenfeld, essa matização do áptico visual, ele já se começa entre 9 a 12 anos, né? Então, antes dos 9 anos, ainda não tem uma definição muito grande ou definida. Pode ser que pontualmente você encontre crianças que agem de um jeito, criança que age de outro jeito, mas é importante que o professor ele possa trabalhar os exercícios da visualidade e trabalhar os exercícios ápticos para que os alunos eles possam se envolver com essas qualidades, para que posteriormente, quando ele for se definindo, né, porque essa definição é muito mais da estruturação da mentalidade daquela pessoa do que propriamente a gente poder fazer uma medida de transformação nessa criança, nesse jovem ou nesse adulto. Não é assim, né? Nós devemos dar o exercício, assim como, por exemplo, a criança, ela espontaneamente, ela risca, ela rabisca, né? Não existe criança que não risque e não rabisque, né? A não ser que ela tenha algum problema sensorial, algum outro problema físico, psicológico, aí ela vai ter alguns problemas de rabiscação, mas ela não tendo nenhum problema, ela sendo naturalmente um ser humano, né, com todos os seus sentidos à disposição do potencial
do ato criador, da ação de se realizar atividades artísticas e estéticas, a criança ela vai naturalmente rabiscar e ela vai passar por estágio, né? Vários estágios, 3, 4 estágios de desenvolvimento gráfico, até que espontaneamente, se nós dermos papel, tinta, lápis, caneta para a criança, espontaneamente ela vai se desenvolver e chegar até aos 9 anos criando, se expressando, produzindo, ou seja, ela passa por todo um processo que o adulto nem sabe que ela está passando. Às vezes até o professor não sabe que ela está passando por esses estágios e às vezes não respeita os estágios de desenvolvimento gráfico, visual, psicomotor, estético da criança e acaba influindo e às vezes entrando em espaços da criança de modo que ela não consegue mais se expressar e às vezes até se torna dura, né? E não quer mais fazer nada, porque às vezes foi um conceito que entrou na sala de aula, no espaço da aula do professor, ou em casa mesmo, né? Com as famílias dizendo, isso é bonito, isso é feio, você não sabe desenhar, você sabe desenhar. Essas coisas todas, elas começam a influir, né, na expressão gráfica, na expressão da criança. Então é necessário que a gente compreenda esses estágios, e segundo o Vygotsky, né, ele estudando sobre essa questão da imaginação, o som é porque eu estou fazendo a live aqui no meu jardim e eu estou perto da rua, e o Vygotsky ele diz assim que a criança ela vem espontaneamente se expressando, mas quando ela chega aos 9 anos, a tendência dela é diminuir a sua expressão gráfica, ela vai diminuindo, né? Para quem tem criança, que vocês que têm crianças aí, que já acompanharam até os 9 anos da criança, pode observar, as crianças elas diminuem o seu potencial de expressão gráfica. Então, o que acontece? Depois dos 9 anos, ela vai diminuir essa expressão gráfica e os interesses são múltiplos, né? Ela está numa idade da turma, ela está numa idade onde está se relacionando com outras crianças, com outros programas hoje, muito mais o digital, né? Os jogos estão influindo na formação do pensamento dela. Então, isso tudo vai afastando ela. Mas o Vygotsky diz o seguinte, que se nós fizermos um acompanhamento bem perto e sempre estivermos estimulando e conversando com a criança para ela não parar de produzir, ela vai diminuir muito a sua produção gráfica, mas aos 11 anos ela é capaz de voltar a produzir, né? Aí ela já vem com outros interesses. Jussara, boa tarde. A Jussara me dando boa tarde aqui. Opa, bati um pouco aqui na câmera. Deixa eu arrumar aqui. E a criança ela vai mudar esse temperamento, esse interesse dela, né? E o Vygotsky disse, é aí que entra a técnica. Aí o interesse técnico, claro que não é um tecnicismo, é apresentar a técnica para a criança como um interesse de despertar novos caminhos, novos desafios para que ela possa voltar a criar. Então, se ela voltar a criar ali, de certeza, o Vygotsky nos diz isso, nos afirma isso. Ela vai poder desenvolver, ter uma trajetória mais segura do seu desenvolvimento artístico e estético, né? Que é super, isso é super importante para quem tem pais, para quem é professor, para quem tem filhos, aliás, para quem tem filhos, para quem é professor, professora, que trabalha com crianças nessas faixas etárias, perceber que isso vai acontecer, né? E é o momento de trabalhar com as questões técnicas, mas não o tecnicismo, as questões técnicas para dar um ânimo, um estímulo para que ela volte a
a trabalhar. Aí é necessário compreender quais são os temas, quais são as temáticas, quais são os interesses da criança, né? Para isso eu tenho um curso, né? O mini curso Arte de Ensinar Arte. Se você tiver interesse, você pode participar. E você tem uma hora, um momento de mentoria comigo, individualmente, que nós podemos tratar do seu problema, da sua dificuldade e dos seus projetos na escola, né? Então, o Victor Lowenfeld, ele diz que de 11 aos 12 anos, essas crianças que vinham espontaneamente se expressando até aos 9, 10 anos, né? Elas já vão estar definidas, se definindo se ela é mais mentalidade áptica, se ela é mais mentalidade visual, né? Então, como é que então a visualidade, essas duas mentalidades, né? A mentalidade áptica, ela está ligada, as duas mentalidades, na verdade, áptica e o visual, estão ligadas ao mundo sensível. O que é o mundo sensível? O mundo sensível é esse mundo todo, né? É o mundo da minha obra de arte, né? É o mundo das minhas plantas no meu jardim, é o mundo das coisas que os homens e mulheres produzem, né? Para decoração, para casa, para construção, para os espaços, para as ruas, para tudo quanto é lugar. Então esse é um mundo, né? Os livros, esse é um mundo sensível que nós nos relacionamos com as nossas relações de receber, né? De receber energia visual do mundo interior e trazer para dentro de nós, para que nós possamos pensar nesse mundo, né? Ou então nós irmos em direção a um interesse de uma determinada visualidade, um determinado objeto, e fazer com que esses objetos eles possam nos dar alguma representação simbólica e que faça a diferença de eu compreender esse mundo, né? Então nós temos esses dois movimentos que fazemos, e esse movimento é o mesmo que a mentalidade áptico e visual se faz, né? A mentalidade visual, por exemplo, tem um contato com esse meio sensível através dos olhos, né? Então é ir em contato, é olhar um objeto e esse objeto ele me dá uma resposta racional de algum modo no meu pensamento, no meu pensar, no meu modo de existir, porque o modo que eu olho para esse objeto é um modo cultural, não é um modo que eu emprestei de alguém, que eu peguei ali, quer dizer, é um modo cultural da forma como eu fui ensinado, como eu fui criado, como eu fui educado, né? Então eu tenho essa percepção do sensível, né? E através dos meus olhos eu sinto, né? E leio, né? Isso que é legal, eu leio aquilo que está sendo entregue para mim, né? Então essa é uma mentalidade visual, do visual. A mentalidade áptica, ela não se interessa por isso, né? Por olhar para ver o que aquilo está dizendo para ela. Não, ela quer compreender através dos seus conhecimentos, do seu modo de entender aquilo, né? Então é como a criança numa fase que ela olha, né? Ela olha o objeto e desenha e diz que aquilo é aquilo que ela viu, né? Mas só ela sabe, né? Então é subjetivo, são aspectos que estão dentro da subjetividade do sujeito, do pensamento, da razão estética dele, né? Que ele vai se apropriar dessas sensações nele, que são as sensações corporais. Então, daí aquilo se transforma num traço, numa pintura, numa mancha, numa imagem que ele compreende perfeitamente bem de onde ele trouxe aquilo para o papel. Mas as pessoas que olham no seu entorno, né, as visualidades que olham no seu entorno, não compreendem isso, né? Como isso se formou, como isso aconteceu, né? Por isso que o Gombrich ele divide essa relação
aquele que desenha aquilo que viu ou aquele que desenha aquilo que sente, né? Então, aquele que desenha aquilo que viu, ele é visual. Aquele que desenha aquilo que ele sente, que passa por toda a sua estrutura interna, dentro da sua biologia, dentro do seu corpo, né? E que não é exatamente aquilo que ele está vendo, que está, não é que ele está vendo, ele está vendo, né? Ele representa do seu modo, né? Então, são essas duas mentalidades que nós estamos trabalhando na escola, trabalhando no ateliê, trabalhando nas oficinas de arte, né? Então, a mentalidade visual, ela não consegue tocar, né? Para ela não tem interesse em tocar, né? Eu estou vendo agora uma borboleta ali, não me interessa tocar a borboleta, me interessa ver a borboleta, que ela vai aqui, vai ali, que ela se movimenta, que a luz do sol que bate na borboleta produz um determinado efeito visual, né? Ou às vezes a planta que está refletindo o céu, a cor do céu nela, se o céu está azul, reflete no verde da folha o azul, né? Isso é visual, isso não é áptico. O áptico não, ele vai buscar e vai conferir, ele vai olhar, mas ele vai lá perto para ver, vai tocar, vai sentir, né? Se a cor está refletindo na folha, ele quer olhar de mais perto como acontece. Então ele vai criando uma razão de existência daquilo, né? Então tem essas duas mentalidades que elas são super importantes e precisamos compreender isso nos nossos alunos, né? Então, segundo pesquisas, nós temos que 47% das pessoas, elas são visuais, né? E 23% são ápticas e 30% elas são híbridas, ou seja, elas são áptico-visual, né? Então, qual desses então, nessa estatística você é, né? Você é híbrido, você é áptico ou você é visual? Você pode ser mais áptico do que visual, você pode ser mais visual do que áptico, mas você pode ter as duas medidas, né? No dado momento que você quer ver, você também quer sentir, né? Nessa mesma quantidade de relação. Então esse é o híbrido, né? Que ele se mistura e vai dar esse outro tipo, né? Então o tipo visual, ele tem como característica, ele é observador, ele observa, ele aprende vendo, né? Então muitas vezes, não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu até comigo, de eu estar vendo alguém fazer alguma coisa e aquilo fica na minha cabeça, e quando eu chego no ateliê eu vou experimentar para saber como é que eu faço, né? Eu aprendo vendo, né? Aí eu posso dizer assim, eu sou observador, eu sou visual, né? Eu sou visual, né? E a aparência é muito importante, né? Então, por exemplo, uma pessoa visual, ela se importa por essa aparência, ela vê a aparência das pessoas, se a pessoa está bem vestida, né? Para ela dá confiança. Se a pessoa está mal vestida, para ela não dá confiança, né? Se a pessoa tem assim um aspecto que dá uma sensação de belo, né? Passa para ela a sensação de belo, então para ela é importante, né? Ela dá importância por conta da aparência, né? Gente, vão mandando aí aviãozinho para outras pessoas. Cada um de vocês, se mandarem 2, 3 aviãozinhos assim para os conhecidos, ver se eles venham aqui para o Instagram poder me dar mais crédito e poder ter mais tempo para eu poder falar as coisas aqui para vocês, né? Assim como coloca aí uns coraçãozinhos para também ativar o meu potencial com o Instagram, né? Vamos fazer essa contribuição, né? Então,
E o áptico, ele é muito mais de experiências sinestésicas. O que quer dizer experiências sinestésicas? Quer dizer que ele está muito, muito, muito envolvido com experiências que dão prazer interno para ele, né? Então, por exemplo, uma criança pequena, né, que garatuja ainda, ela risca, e a sinestesia dela é sentir prazer naquele riscado, né? Às vezes, a sua sinestesia é manchar, né? Então você sente prazer naquilo que você está jogando, está manchando, não quer saber se aquilo vai ficar bonito, se vai ficar feio, quer saber que aquelas manchas, naquele momento que está manchando, tem um aspecto assim que te dá um prazer. Isso é sinestesia, né? É prazer muscular, é prazer tátil, é prazer dessas relações. Às vezes você entra num prédio, se você já foi num museu de arte, ou então já foi num palacete, já foi num castelo, né? Quando você entra nesses espaços, ou num espaço que você não está acostumado a ir, numa praia que é muito paradisíaca, quando você entra, aquela sensação tátil te dá um prazer, né? Esse tátil é muscular, é de todo o corpo que se move, que entra nesses espaços e você sente sinestesia. Então isso é áptico, né? Então é subjetivo, né? E tem a ver com as relações que se estabelecem. Olha aqui, chegou aqui o meu amigo Urubu Artes, né? Muito legal. É um tatuador, é um artista visual muito, muito expressivo, né? Que pode se dizer que ele é áptico visual, né, Urubu? E esses dois tipos, né, o tipo visual e o tipo áptico, eles se comunicam desse modo, um pela aparência, que é o visual, e o áptico pela subjetividade, né? E o áptico visual, no ensino da arte, ele deve ser considerado as suas expressões ápticas, porque muitas vezes você passa, né, e é bom chamar a atenção para isso, que os nossos cursos de artes na escola, na universidade, eles são extremamente visuais e nós não consideramos os ápticos. Olha só, isso é muito importante, porque nós temos os ápticos, que são... A Vívia chegou agora aqui, muito prazer, Vívia, ter vindo aqui conosco, né? E os ápticos no ensino da arte, eles devem ser considerados, porque muitas vezes eles são colocados de lado, né? Além de que, por exemplo, os surdos, eles são mais visuais, né? Eles são muito mais visuais. Tem os ápticos, mas os surdos, a maioria deles são visuais, né? Eles se comunicam vendo, né? Eu já tive muita oportunidade de trabalhar aulas de pintura com surdos e sempre trabalhei a partir da visualidade. E isso é muito importante a gente saber. Ou que tem baixa visão, né? E o que tem baixa visão, ele é muito mais, né? Ou então cegos, né? Ele é muito mais áptico do que visual, né? Então, se você... Eu fiz uma experiência há uns anos atrás, num congresso, em que eu dei uma oficina de modelagem com argila para cegos e baixa visão. Então, eu pude compreender essa questão do áptico visual, porque o aluno que tinha problema de visão, ele faz a escultura ou de dentro para fora, ou o outro faz de fora para dentro. E eu pude acompanhar com muita graciosidade uma menina de mais ou menos uns 11, 12 anos, que ela estava fazendo uma escultura dentro do exercício que eu estava propondo, e lá ela montava a escultura de fora para dentro, né? E tinha uma outra moça, né, que estava muito, muito, muito concentrada. Ela não expressava nenhuma
expressão facial, né? Enquanto que a outra expressava uma expressão facial de felicidade e até falava coisas. E essa outra não, essa outra ela fazia de dentro para fora. O que significa então? Quem é áptico e quem é visual? Aquela que faz de dentro para fora, ela é áptico. E aquela que faz de fora para dentro é visual, né? E olha só, e as duas, elas tinham problemas de baixa visão, com muita intensidade, mais ou menos, assim, só tinha 5%, 3% de visão, que praticamente não vê nada, né? E já tinham essa capacidade de demonstrar a sua relação áptica e visual, né? Se você fizer um exercício com modelagem plástica em argila, com as suas crianças, com os seus jovens, com os seus adolescentes, verifique como é que eles estão produzindo as suas obras, né? Como é que eles estão se expressando a partir dali, se ele é áptico, se ele é visual, né? E você pode fazer exercícios, né? Você pode fazer exercícios com eles para que eles possam adentrar mais pelo áptico, né? Os visuais adentrar pelos ápticos e os ápticos adentrar pelos visuais, que não é uma agressão, são exercícios, e vai fazer com que eles comecem a dialogar e trazer aquilo que eu estava falando para vocês, uma qualidade híbrida dessa relação do áptico visual, que não existe um áptico puro, existe uma tendência maior a ser áptico e existe uma tendência maior a ser visual. E em geral, o que o Victor Lowenfeld e o Bright, eles caracterizam a visualidade dessas pessoas que têm mentalidades visuais, é que eles são muito mais apreciadores artísticos e estéticos, né, do que produtores, né? É interessante isso, e nós temos que caracterizar isso, porque nós temos quando nós estamos na escola, nós não queremos formar o artista, nós queremos formar as sensibilidades, né? E esse ponto que eu estou trazendo aqui para vocês faz parte dessa formação da sensibilidade, faz parte dessa produção educativa, né? Educação através da arte, que eu acredito bastante, né? Então, o ensino da arte, ele deve ser concebido não só a partir dos termos visuais, que tendencialmente ele já segue essas tendências para a visualidade, né? O visual, né? E esquece e deixa de lado a tendência áptica, né? A tendência subjetiva. Quer ver? A cor, né? A cor, ela é visual, né? Num dado momento ela é visual porque ela visibiliza, ela aparece, né? E conforme a qualidade da cor, ela vai ter um significado. Aí mudou o sentido, já não é só visual, ela é áptica, porque ela vai na subjetividade. A construção da cor através da cultura, ela é subjetiva, ela é áptica, né? Então, por exemplo, quando é que você escolhe uma determinada cor, né? Por que critério? Muitas vezes pela subjetividade, pelo aspecto que você traz da sua história cultural, da sua história de vida, da sua história social, né? Então isso é interessante, é importante a gente começar a perceber, porque às vezes as crianças, os jovens, os adultos, eles escolhem as cores por esse viés, né? Então, se eles escolhem as cores pelo viés da subjetividade, então ele está escolhendo de forma áptica, né? E se ele escolhe a cor porque ele quer dizer assim, eu quero combinar essa cor com aquela, eu quero que essa cor se harmonize com aquela, ele já não é áptico, ele é visual, né? Da mesma forma, a forma, né? A forma, ela aparece como? Através da luz, através da cor, né? Se não tem cor, tem luz. De qualquer forma, tem luz, né? Então, a forma, ela vem aparecendo através
primeiro, de uma representação técnica, né? Não tecnicista, mas de uma representação técnica, a forma, né? E se ela aparece de uma forma através da representação técnica, através da percepção visual, com preocupação visual, dela trazer visualidade, trazer elementos que vão ser agradáveis aos nossos sentidos, então ela é visual, né? Então a mentalidade é visual. E se essa mesma forma, ela não tem interesse na proporção, não tem interesse em mancha, em manchar, tem interesse em sentir aquilo que está fazendo, esse é o áptico, né? Então, por exemplo, os impressionistas, né, que vocês devem conhecer bastante, eles são visuais, né? São muito mais visuais. Mas os expressionistas, eles são ápticos, né? Isso não quer dizer que eles são puros, né? Ápticos puros, visuais puros, não, eles podem ter misturas, né? Mas eles são, é interessante isso, né? A gente poder notar. Então, porque muitas vezes, até nós que somos artistas, a gente muitas vezes produzimos especificamente a partir de uma visualidade que nos interessa, né? Mas às vezes nós sentimos tanto aquilo que nós estamos fazendo que nós deixamos a subjetividade ela alcançar a rédea daquilo que nós estamos fazendo e deixamos aquilo transcorrer e de se desenvolver de forma subjetiva, né? Então nós temos essas duas relações e que nós temos que perceber isso no ensino da arte e através da arte, né? Ok, gente? Eu fico aqui à disposição de vocês. Se quiserem fazer alguma pergunta, boa tarde. Fátima Lopes, que está me dando boa tarde, né? Deixa eu ver mais quem está aqui. Rezende, Felipe, né? Fátima Lopes, Rinas, né? Acho que é isso. Ricardo. Só Vagabundos, eu acho que deve ser um grupo, né? Enfi Rocha, Lísia Pompeu. Oi, boa tarde, amiga. Jussara, que eu já falei ainda há pouco, ela diz que concorda comigo. Legal, alguém concordou comigo. Tereza. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Rezende. Falei, rodou um negócio aqui que eu não... Alexandre, acho que é Alexandre Design. Marisa, Márcia, muito boa tarde. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Muita gente. Legal que muita gente veio para essa conversa e eu fico à disposição. Se você quiser fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa. Deixa eu ver aqui que eu tô meio perdido aqui. A Jussara pede, pode indicar alguma literatura? Eu te indico a Desenvolvimento da Capacidade Criadora, do Victor Lowenfeld, Bright, tá? E como é o nome? Formação Social da Mente, de Vygotsky, tá? São lá no capítulo 6, se não me engano, do Vygotsky, ele vai tratar de algumas questões muito relacionadas a isso que eu estou dizendo, tá? Muito boa tarde, sou de Fortaleza, Ceará, Fátima Lopes. Legal, Fátima, que bom. Deixa eu ver o que mais. Aqui é ruim de eu ler. Bem, eu não estou conseguindo ver mais coisas aqui. Se você quiser conversar mais alguma coisa comigo, você tem dois caminhos, né? Um caminho é você se matricular no meu curso Arte de Ensinar Arte, né? Que aí eu tenho um tempo para só nós dois conversarmos sobre o seu projeto, sobre as suas dúvidas, sobre o que você precisa de conhecimento que eu posso te ajudar.
e para melhorar suas aulas de arte, porque nós somos especialistas em arte e educação e precisamos conhecer cada vez mais e mais e mais para poder atender essa formação estética e artística da sociedade, porque nós somos responsáveis por esse povo, de criar essa sensibilidade, né? Para não acontecer o que aconteceu lá em Brasília, sem sensibilidade nenhuma, né? Mas nós somos responsáveis para desenvolver essa sensibilidade. E nós queremos também uma outra forma de você fazer contato comigo. Manda um direct para mim, me pergunta coisas que eu te respondo. Às vezes tem gente que me pede referências, como eu falei aqui ainda há pouco, né? E é muito, muito legal isso, né? A Rosângela chegou agora. Muito boa tarde, Rosângela. A Jussara, eu já disse alguma coisa para ela. A enfermeira Rocha Mísia está dando os parabéns, né? E ótima explicação. Que bom que você gostou. Que bom que atendeu o seu entendimento, né? Porque às vezes eu fico preocupado com o que eu falo, para tentar alcançar o máximo possível das pessoas, né? Porque às vezes, como eu estudei muito, eu cheguei a uma pós-graduação, um pós-doutorado, e às vezes a linguagem ficou muito alta e até o meu filho ficou um tempo brigando comigo porque eu só falava muito cientificamente e eu precisava atender assim mais as pessoas, né? Chegar mais próximo das pessoas, mas agora eu tenho feito esse esforço, né? E se você tem alguma dificuldade de não compreendido o que eu falei, fico à disposição para que a gente possa falar e conversar em algum momento juntos, né? E eu indico o meu curso, né? Arte de Ensinar Arte, que está com o link na minha bio, e você pode clicar lá e ver os detalhes das informações na página do curso, tá? Sem compromisso, você pode entrar lá e verificar isso, tá? Então eu vou encerrar agora aqui, tá? Porque está acabando o meu tempo, daqui a pouco o Instagram me fecha, tá? Mas eu fico à disposição de vocês, né? A Fátima Lopes diz que adoro artes. Tem 2 anos e meio que faço aula de arte com uma grande e abençoada amiga, né? Legal, Fátima, é por aí mesmo, né? Nós temos que nos unir, temos que estar ao lado das pessoas que estão trabalhando arte, que queiram nos ajudar, né? A Jussara fala que gratidão por sua explicação e aula, tá? Ok, então vamos encerrar aqui. Tchau, gente, até o próximo sábado, tá? No próximo sábado eu vou fazer uma outra live. Vou falar sobre o nível de desenvolvimento artístico e estético das crianças através da massa de modelar. Quem não quer saber sobre isso, né? Então, venha no próximo sábado, nesse mesmo horário, às 16 horas, que nós vamos falar sobre o nível de desenvolvimento estético, o desenvolvimento estético e artístico das crianças que trabalham com massa de modelar. Tchau!